Então vamos lá. A gente sabe que os 4 evangelhos, né, os 4 principais evangelhos, que são os 4 primeiros livros da Bíblia, basicamente esses 4 evangelhos eles falam da mesma coisa. Ambos esses evangelhos falam de Jesus. Só que, porém, pessoal, esse evangelho aqui de João tem algumas peculiaridades nele, porque existem histórias que só João fala, diferente dos outros evangelhos. Em relação também, né, à ordem da escrita, então vamos lá, já comece a anotar aí, né, as primeiras informações. O primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos. Depois do evangelho de Marcos vem o evangelho de Mateus. Depois do evangelho de Mateus vem o evangelho de Lucas. E por último, pessoal, na ordem cronológica, a gente tem o evangelho de João. E cada um desses evangelistas escreveram para um povo específico e numa data também específica. Então esse daqui é o nosso primeiro ponto de atenção aqui, que vocês devem ter ao estudar os 4 evangelhos. Então vamos lá, quando você fala em Mateus, na live do dia 3 eu falei muito sobre Mateus, mas vamos lá, quando a gente fala de Mateus, a gente está falando de um judeu que escreveu para o povo judeu. Depois, no próximo evangelho, quando a gente fala no livro de Marcos, a gente está falando de um camarada que ele escreveu para os romanos. Já Lucas, ele escreveu especificamente para os gregos. Já aqui, pessoal, nesse livro de João, a gente tem uma peculiaridade aqui bem interessante. João, ele não escreve especificamente para um povo, embora sim, né, o destinatário da carta dele, né, seja um povo específico, era também uma carta, diferente dos outros evangelhos, é uma carta onde a gente vê também a igreja sendo participante. Então, as histórias que tem nesse livro de João, elas são atemporais. Então, serviu tanto para as pessoas que leram aquela carta quando foi enviado, e serve até hoje para nós nos dias de hoje. Então, a carta de João, o evangelho de João, ele é um evangelho diferenciado, porque as histórias que tem aqui, geralmente não vai ter nos outros evangelhos. Beleza? Vamos lá, então em relação aqui à data que foi escrito o livro, então assim, existem muitas especulações em qual data que esse livro foi escrito. A data que a gente tem mais aceito hoje, dentro da maioria dos livros de teologia, é aqui no ano 70 depois de Cristo. Existem outros autores que defendem, né, datas bem próximas, porém, a gente vai tomar como base nesse material aqui, que é de consenso mais aceito e mais difundido também, que o livro de João ele foi escrito 70 anos depois de Cristo. Beleza? Pode ser que haja, né, algumas diferenças dos números, né, em algumas obras, porém, o consenso assim que já é mais aceito, que já é mais difundido, é que o Evangelho de João foi escrito no ano 70 depois de Cristo. E eu até coloquei para vocês aqui uma observação, ó. Foi na mesma época que o templo foi destruído. Então, assim que começaram, né, as primeiras diásporas da igreja primitiva, foi nesse período que João escreveu o Evangelho de João. E é o seguinte, pessoal, aqui eu coloquei para vocês, ó, algumas especulações sobre a data. Eu não vou, né, falar de todas as especulações, explicar para vocês, porque no material já está bem completa essa informação e você vai conseguir ler aqui depois com o material. Então existem várias especulações ali de datas próximas. Porém, como eu já falei, né, a mais difundida hoje é 70 depois de Cristo. Beleza? Vamos avançar aqui um pouco, ó. Aqui eu coloquei para vocês também, ó, toda a explicação aqui, né, sobre esse tema da data. E agora a gente vai entrar um pouco na autoria. Isso daqui, pessoal, é bem legal, porque é de consenso comum também que o autor do Evangelho de João foi o próprio João. E existem algumas características aqui bem legais também sobre isso, é que o próprio João, no Evangelho de João, ele acaba não se pronunciando, né? Ele acaba não colocando o nome dele como autor. Só que todo o escrito dá a entender-se que foi o próprio João. E uma outra característica legal também, né, de João, é que quando ele vai se referir a ele sempre coloca apelidos. Então ele fala assim, João, aquele que deitava nos ombros de Jesus. Ele fala, João, aquele a quem o Senhor o amava. Então João ele sempre coloca, né, não falando especificamente o nome João, mas ele sempre coloca alguma situação para se referenciar a ele mesmo. Então ele mesmo fala, né, João, né, aquele a quem Jesus tanto amava, o filho de Zebedeu. Então João ele sempre coloca assim, né, não o nome dele, mas características. E isso faz com que a gente realmente aceite a autoria desse evangelho pelo próprio João.
E é o seguinte, pessoal, antes da gente avançar um pouco mais aqui, deixa eu ler aqui se tem algum comentário e comentem aqui também se vocês estão comigo ainda. A gente está começando aqui, né, os nossos primeiros tópicos aqui de João, e deixa eu ver aqui se tem gente comigo na live. Se você ainda está acordado aí, se você está comigo ainda na live, comente eu aqui só para eu ter um parâmetro aqui. É bom que dá uma respirada também, né, pessoal? E a gente vai estudar ainda bastante coisa sobre isso, então eu vou pedir para que vocês fiquem bem acordados, peguem um cafezinho, porque a gente está só começando ainda. Fábio de Oliveira, tá acordadão ainda, irmão? Obrigadão. Fábio Marques Construção, não dá para ler, irmão, é que conforme eu vou subir no material, aí você vai dar para ler. Vamos lá. Em relação a isso, irmãos, fiquem bem tranquilos. Não dá para ler, irmãos, fiquem bem tranquilos, porque esse material aqui eu vou enviar para vocês depois lá no grupo de alunos. Então fiquem tranquilos, depois eu vou mandar o material e vocês vão poder estudar. Foca um pouquinho em anotar o que a gente está conversando agora, vai pegando o máximo de informação que você conseguir e depois eu vou mandar o material para vocês, aí vocês vão poder estudar aí tranquilo. Eunice, hashtag tamo junto, valeu. Dom vai estar com a gente aqui até o final, show de bola, irmão. Então vamos lá, irmãos, vamos embora. Vamos avançar aqui então, ó. Então, basicamente, a data que foi escrito, 70 anos depois de Cristo, a autoria desse evangelho, sem dúvidas, isso até os pais da igreja, né? A gente pega lá o Irineu, a gente pega outros que tiveram também nesse período, todos eles vão atribuir a autoria desse evangelho para o próprio João. Então, assim, já é bem difundido isso e não tem muitos argumentos contra esse fato, beleza? Agora, sobre o Evangelho de João, existem algumas características aqui interessantes para se falar. Vamos lá, a primeira característica do Evangelho de João, ao contrário dos outros evangelhos que foi destinado a um povo, um é para judeu, um é para os romanos, um é para os gregos, esse Evangelho de João, ele é para todos. Então, tanto faz um judeu como um grego, como um romano, como a igreja, ler esse Evangelho, porque as informações que estão lá, elas são atemporais. Outra característica bem interessante desse evangelho, a maioria das histórias que tem lá, eu até coloquei para vocês aqui, ó, cerca de 90% do conteúdo que tem nesse evangelho só tem realmente nesse evangelho. Então eu vou dar alguns exemplos, ó. A gente vê, né, aquela famosa história, né, aquele famoso casamento que teve, onde Jesus foi lá, né? Deixa eu só ver aqui, pessoal, o cachorrinho tá bem... o cachorro tá pegando eu aqui, ó. Coloca ele para fora, fazendo um favor. Desculpa, pessoal, o cachorrinho tá bem querendo brincar aqui, ó. Vou colocar ele do lado de fora. Mas vamos lá, pessoal. Voltando aqui agora, ó. Então, uma das características desse evangelho aqui, né, que algumas histórias só tem nesse evangelho. Então, exemplo, o casamento lá em Caná da Galileia só tem aqui nesse evangelho. Aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, lá em João capítulo 3, depois a gente vai estudar também sobre isso. Essa história só tem aqui nesse evangelho. Um outro acontecimento muito interessante, aquele diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4. Esse acontecimento a gente também só tem nesse evangelho. E um dos acontecimentos que eu acho mais interessante, que é João capítulo 7. Quando Jesus estava lá na festa dos tabernáculos, que ele se declara, né, como fonte de água viva. Então, todas essas declarações mais importantes que Jesus dá no seu ministério, só tem no Evangelho de João. Então, a maioria das histórias, pessoal, que a gente vê no Evangelho de João, elas são desconexas com os outros evangelhos. Então, essa é uma característica bem interessante aqui desse Evangelho. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco, ó. Alguém comentou aqui, estou estudando o Brit, a imagem aqui está show. Perfeito, irmão. Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Aí, em relação aqui, pessoal, o propósito desse livro, então, a gente sabe que o Evangelho foi escrito ali no ano 70. No ano 70, estava acontecendo a perseguição, as primeiras perseguições aqui dos cristãos que tinham na época. E no meio dessas perseguições, houve também a destruição do templo. E o que acontece? Um dos motivos que levou o próprio João a escrever esse evangelho era para motivar os crentes que estavam ali a perseverarem na fé no Filho do Homem. Então o evangelho de João, ele é mais focado no Filho do Homem, no próprio Jesus. Então ele fala, né, um exemplo lá em João capítulo 14, ele fala sobre a morada de Deus.
No capítulo 1, ele também fala sobre a morada. Ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então, em todo momento aqui o João, desde o capítulo 1 até no último capítulo, ele está falando que Jesus está no meio do seu povo. Então, sempre o evangelho de João tem a intenção de motivar os irmãos que estavam sendo perseguidos a serem perseverantes na fé, porque Jesus estava no meio do povo. Então, esse foi a grande mensagem que o próprio João estava querendo transmitir para os cristãos naquele momento. Lembrando, eles estavam sendo perseguidos e precisavam de uma palavra de esperança. Aí entra, pessoal, o contexto dessa carta. Todo o contexto aqui é para falar especificamente para esse povo que está fugindo. Então a gente sabe que dentro da história, né, houve vários momentos de diáspora. O que era diáspora? Só para a gente recordar aqui um pouco, né? Diáspora é aquele momento que o povo é perseguido, o povo é disperso e eles vão saindo, né, de Israel, dos lugares para outros. Esses momentos aqui são chamados de diáspora. E aqui no ano 70, o povo de Israel estava passando por uma grande diáspora. Aí entra esse evangelho com esse propósito para falar com essas pessoas, beleza? Vamos lá, pessoal, antes da gente avançar aqui no assunto, deixa eu só ler aqui os últimos comentários que a gente já vai avançar um pouco mais. Tem pessoa de Salvador, seja muito bem-vindos, irmão de Salvador. Perfeito. Vamos lá, pessoal, avançando aqui um pouco, ó. Então aqui tem vários assuntos para vocês estudarem depois, eu vou deixar no material para vocês estudarem esses assuntos aqui. Aqui eu coloquei para vocês também, né, algumas contribuições desse livro, depois vocês leiam também. E é o seguinte, pessoal, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre os principais personagens que aparecem nesse livro. Lembrando, aparecem vários personagens, aparece a vida dos 12 apóstolos, só que tem alguns personagens ali que ganham um pouquinho de destaque. E o personagem que eu quero começar conversando com vocês agora é um camarada que aparece lá em João, no capítulo 3. Então, lá em João, no capítulo 3, a Bíblia fala que Jesus, né, no capítulo 2, tinha acabado de fazer, né, o seu primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho. E depois que Jesus faz esse milagre, ele volta para a sua região, né, onde ele estava morando, e ali vem um homem chamado Nicodemos. Esse Nicodemos, pessoal, ele aparece aqui, ó, em João, capítulo 3. Então, em nenhum outro evangelho narra a história de Nicodemos. E a Bíblia fala, até coloquei para vocês aqui, ó, que ele era um membro do Sinédrio. Então, vamos lá, né? Quem que foi Nicodemos? Ele era um fariseu, ele era membro do Sinédrio e ele foi ter com Jesus durante as noites para ouvir o que Jesus estava dizendo. E vamos lá, né? A gente vai especular um pouco sobre por que Nicodemos encontrava com Jesus à noite e não à tarde. Existem várias explicações e a gente vai conversar também sobre isso daqui a pouquinho. Então vamos lá. Então o seu nome era em grego, né, Nicodemos, embora ele fosse judeu. E isso é uma prática bem comum ali nos tempos bíblicos. E aqui, pessoal, a gente já tem a nossa primeira definição. Esse camarada aqui chamado Nicodemos, ele entendia que Jesus, ele era um mestre. Então, olha as características aqui, ó. Ele era fariseu, ele reconhecia Jesus como mestre, e esse Nicodemos, ele também fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 70 homens que tinham naquela época, e esses 70 homens era que julgavam algumas causas. Então o Sinédrio, pessoal, fazer parte do Sinédrio era uma coisa importante. Então a gente tinha as religiões e tinha ali o Sinédrio. É como se fosse hoje, né, bem parafraseando mesmo, né? Hoje a gente tem a Câmara lá dos Deputados, tudo aquela que a gente sabe, né, os governadores. Então assim, quem hoje, né, faz isso são essas pessoas que estão, né, na hierarquia governamental acima. Então hoje, fazendo um comparativo, Nicodemos ele fazia parte hoje daquele órgão ali que julgava algumas causas, que era o Sinédrio. E aqui, pessoal, eu coloquei para vocês, ó, esse camarada então, que tem esse nível de importância, ele reconhecia Jesus como mestre. E aqui eu já quero abrir um pequeno parênteses aqui. Eu não ia falar nessa live, mas falei, cara, já estamos aí, já estamos conversando aí, vamos falar um pouco sobre isso, né? Eu não ia falar porque o tema ele é um pouco complexo. Mas vamos lá, irmãos, muitas pessoas defendem que Jesus ele era fariseu. E outras pessoas defendem que Jesus não era fariseu. Vamos parar para pensar um pouco. E eu quero que vocês comentem aqui também sobre esse assunto. Será mesmo, irmãos, que Jesus ele era fariseu?
Comente aqui a opinião de vocês, respeitando o próximo, sem ofender ninguém, sem se ofender também. Então comentem aqui comigo se Jesus ele era fariseu ou não. Comente aqui que eu quero ler um pouco sobre isso. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre esse tema, mas eu quero ouvir de vocês aqui. Jesus ele era fariseu ou não era fariseu? Vamos lá, deixa eu ler aqui alguns comentários. Beleza, irmãos, tem bastante opiniões aqui, bem divididas sobre isso. Mas aqui a questão é, irmãos, esse homem que era fariseu reconhecia Jesus como um fariseu. Algumas pessoas falam que isso é um argumento para dizer que o próprio Jesus também era um fariseu. Porém, a gente fica aqui só no âmbito das especulações, né? Depois eu posso até fazer um vídeo, eu não vou falar disso agora, senão vai fugir muito do foco, mas depois eu vou fazer um vídeo falando se Jesus ele era fariseu ou não. Lembrando que o farisaísmo era uma religião, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui então, ó. Então esse João aqui, esse Nicodemos era um homem que tinha esse nível de importância e ele foi ter com Jesus para ouvir o que Jesus queria ensinar. Esse homem, irmãos, Nicodemos, ele estava aguardando ansiosamente pela vinda do Messias. E esse Nicodemos, quando ouviu os milagres que Jesus estava fazendo, aí esse homem quis ouvir um pouco mais sobre Jesus. Então Nicodemos, irmãos, porque um dos motivos, né, que ele ia encontrar com Jesus à noite é porque o nível dele, a posição dele social não permitia que ele ouvisse o Jesus durante a tarde. Por que acontecia isso? Ele sendo fariseu, membro do Sinédrio, ele andava lado a lado com um dos maiores sacerdotes que tinha lá na época, que era Caifás. Então ele não poderia, pessoal, se unir a esse camarada chamado Jesus, que estava pregando uma coisa meio diferente. Então um dos motivos que esse camarada estava encontrando Jesus durante a noite, né, bem escondido ali, é para que ele não fosse pego. Assim como Jesus era tido como herege, poderia ser que prejudicasse ali a carreira de Nicodemos. Então Nicodemos encontrava Jesus à noite, ouvia sobre a palavra, ouvia o que Jesus estava ensinando e depois ele voltava para o seu trabalho. Uma das explicações que a gente tem porque Nicodemos só encontrava Jesus à noite era justamente essa, para ele não se complicar nos seus cargos, no seu trabalho. Então ele encontrava com Jesus ali escondido. Uma outra explicação, uma outra possibilidade é que realmente durante a tarde ele estava trabalhando. Pessoal, isso também é uma explicação viável. Por que ele não encontrava Jesus à tarde? Porque à tarde ele estava trabalhando. Simples assim. Qual que é o horário que sobra? Um exemplo, você que trabalha em uma fábrica ou tem uma empresa, qual que é o horário hoje que você vai para o culto? Qual que é o horário que você vai encontrar Jesus? Não é à noite? É uma coisa normal, ele encontrava Jesus à noite porque à tarde ele trabalhava. Então hoje a gente tem pelo menos essas duas explicações aqui, porque Nicodemos encontrava com Jesus durante a noite. Vamos lá, e agora aqui a gente aprende uma grande lição, né? Qual que foi a lição que Jesus ensinou para Nicodemos? A Bíblia fala que Nicodemos, dialogando com Jesus, ele pergunta para Jesus, né? Mestre, como que a gente faz, né, para nascer, né, para ter uma vida com o Senhor? Aí Jesus fala para Nicodemos, né? Para ter essa vida você precisa nascer de novo. Então aqui a gente já aprende o primeiro princípio aqui que vai ser ensinado depois por Paulo sobre o novo nascimento. O que é o novo nascimento? É literalmente, né, ter uma vida nova com Cristo. Então é literalmente uma mudança de hábitos. Então todos os hábitos antigos que a pessoa tem, quando ela aceita a fé no Salvador, ela deixa esses hábitos de lado e começa a viver uma vida nova, seguindo os princípios de Cristo. Eu vou até falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu só ler aqui os últimos comentários. E vamos lá, irmãos, pegando esse gancho aqui ainda, então a pessoa que ela nasce de novo, ela tem que viver uma vida nova. Isso depois Paulo vai falar para os irmãos lá em Gálatas, vai falar para os irmãos também lá na igreja de Corinto. Então, viver uma vida nova é um pré-requisito para aqueles que querem andar com Deus. Irmãos, tem uma passagem que eu acho tão maravilhosa, que Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, esse diálogo que Jesus fala que Ele é o caminho, que Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele,
esse daqui é um diálogo literalmente que ocorreu em hebraico. Jesus ele fala assim, ó, Ani haderer. Ele fala assim, ó, eu sou o caminho. Aí ele fala que essa palavra derer em hebraico, irmãos, essa palavra ela passa a ideia de comportamento. Essa palavra derer também passa a ideia de molde, né? Uma pessoa se moldar, né, a outra. Então quando Jesus falou assim, ó, Ani haderer, eu sou o caminho, o que Jesus estava dizendo ali para os discípulos? Que ele é, pessoal, a forma que os discípulos deveriam ser. Ele é o molde perfeito que os discípulos deveriam se moldar. Então, ser o caminho aqui, nesse contexto aqui de João, era literalmente isso, que o povo tinha que se moldar aos padrões de Jesus. Então, Jesus ele fala que Ani haderer, ele é o padrão de comportamento que os discípulos deveriam se moldar. E ninguém vai ao Pai se não for por esse padrão estabelecido, criado pelo próprio Jesus. E depois Paulo fala também lá na frente, né? Seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então ninguém vai ao Pai se não se moldar aquilo que Jesus estabeleceu. Então o princípio bíblico, irmão, para encontrar o Pai é se modelar no Filho. E esse ensinamento a gente tem aqui perfeitamente esclarecido por Jesus, e Jesus ensinando agora também a Nicodemos. E é o seguinte, irmãos, antes de eu avançar aqui, deixa eu ler os últimos comentários e a gente já vai avançar. Deixa eu só abrir aqui, irmãos, só um segundinho. Os comentários travaram. É o seguinte, irmãos, a gente vai avançar aqui um pouco. Então, um dos principais personagens que aparecem aqui é Nicodemos. E o ensinamento que Jesus dá para Nicodemos é do novo nascimento. E agora a gente vai conversar um pouco sobre os principais acontecimentos desse livro. Então, antes de eu começar a falar sobre os principais acontecimentos, eu já vou pedir para que vocês abram a mente de vocês. Eu vou pedir para que vocês ouçam o que eu tenho para falar sem preconceito. Tire a trava do olho, irmãos. Tire a trava do olho. Eu sei que muitas coisas que a gente fala, às vezes, né, pelo menos no canal lá, às vezes a gente fala dentro do nosso curso, algumas pessoas ficam, nossa, meu Deus, quanta heresia. Não foi assim que eu aprendi na minha igreja. Irmãos, eu vou pedir para que vocês que participam dos nossos cursos, para vocês que participam de nossas lives, tira um pouquinho, né, essa trava do olho. Ah, não foi assim que eu aprendi. Irmãos, tudo pode ser repreendido, reaprendido, e tudo pode ser também modelado. Então, às vezes eu vou falar algumas coisas aqui que nem sempre vai bater 100% com aquilo que você aprendeu. E se você tiver humildade para aprender isso, você vai aprender muito mais. Então, quando você tem humildade para ver algo que você aprendeu e falar, nossa, o que a pessoa está falando faz sentido e pode ser que seja assim, aí você aprende muito mais. Então, eu vou falar algumas coisas a partir de agora. Eu vou pedir para que você tenha, então, né, a sua mente aberta para poder ouvir. Inclusive, irmãos, pegando um gancho aqui, ter a mente aberta é um ensinamento de Jesus. Você lembra que Jesus falou para os discípulos? Jesus deu um ensinamento, eu acho tão maravilhoso e tão pouco falado também. Jesus fala assim, ó, não se põe vinho novo, olha o que Jesus fala, não se põe vinho novo em odre velho. Porque quando ocorria a fermentação do vinho, o odre que é velho, o odre, irmãos, era uma bolsinha de couro de animal. Então quando você pega o vinho que é novo, coloca nesse odre que é velho, o que vai acontecer? O vinho vai fermentar, e quando esse vinho fermentar, o que vai acontecer com o odre? O odre vai se romper. Então Jesus falou assim, ó, quando vocês pegarem um vinho novo, não coloca num odre velho. Por quê? O odre velho vai se romper, vai se quebrar. Irmão, sabe o que Jesus estava ensinando para os discípulos ali? Você não coloca o evangelho numa cabeça velha. Quando você pega um monte de informação e coloca numa cabeça velha, eu não estou falando de velha de idade, meu irmão, eu estou falando de velha de pessoas que são ignorantes, não querem mudar, pessoas que realmente, eu só penso assim, meu jeito é esse. Quando você põe uma ideia nova numa mente velha, essa mente velha ela se rompe. Jesus estava ensinando para os discípulos, vocês não colocam palavras novas numa mente que já é velha. Por quê? Quando você começar a inserir o evangelho numa cabeça que já é velha, que já é ignorante, essa cabeça vai se romper e não vai aceitar o vinho novo. O vinho fala de alegria, irmãos. O vinho fala de palavra. O vinho fala de vida. Então não tem vida nova numa mente velha. Então Jesus fala primeiro você transforma essa mente velha para que ela aceite o vinho novo. Isso aqui é um ensinamento maravilhoso. Então tudo que eu vou falar para vocês agora, eu vou pedir para que vocês sejam esse odre novo.
Porque quando a informação entrar, não vai se romper, beleza? Então, tendo falado um pouco sobre isso, a gente vai avançar aqui nos assuntos. Vamos lá, pessoal, vou ler aqui os últimos comentários aqui e a gente já vai avançar. Algumas pessoas falaram aqui, eu concordo plenamente, aprendi muito depois que abri minha mente. Show de bola, irmão. Show de bola. Verônica, amo as aulas que edificam. Brigadão, irmã. Irmãos, vamos lá. Em relação, né, irmãos, eu vi que tem pessoas falando aqui sobre o farisaísmo. A gente vai ter depois a gente vai ter uma live para falar sobre o farisaísmo, se Jesus era fariseu ou não, a gente vai aprofundar um pouco mais isso. Aqui eu não vou falar tanto porque senão vai desfocar muito do livro de João. Porque analisar essa questão de Jesus ser fariseu ou não, tem que olhar pelo menos pelos 4 evangelhos. Vamos lá, a gente vai avançar aqui um pouco. Elodissa, se eu não me engano, a gente vai ficar com a live gravada, vai ficar assim, irmãs. Vai ficar assim. Vamos lá, irmãos, vamos avançar aqui então. Então, tudo que a gente vai falar de acontecimentos a partir de agora, eu vou pedir para que você seja um odre novo, beleza? Porque quando a ideia entrar, não vai se romper, vai ficar tranquilo, vai aceitar numa boa. Vamos lá, então o primeiro acontecimento que a gente vai conversar é quem eram os maridos da mulher samaritana. Eu já falei, para os irmãos que são alunos nossos, para a galera que já estuda hebraico com a gente, para a galera que já comprou, né, os nossos materiais, que acompanha o blog. Irmãos, isso que eu vou falar agora não é novidade. Vai ter muitas pessoas aqui que falam, Moisés, eu já ouvi você falando isso umas 45 vezes e eu concordo plenamente. Ou eu já ouvi você falando isso e não concordo plenamente, não concordo nada. É normal, irmãos. Então, assim, para quem já acompanha a gente, né, algum tempo atrás, ou já é aluno de algum dos nossos cursos, esse conceito está muito bem formatado, está muito bem estruturado. Então, algumas pessoas vão ouvir agora, né, pela primeira vez isso. Então fiquem tranquilos e aceitem numa boa. Vamos lá, quem eram então os maridos da mulher samaritana? Vamos contextualizar aqui um pouco. Lembrando que existem várias interpretações sobre o tema e hoje eu quero trazer apenas mais uma interpretação para vocês. Fechou? Então antes da gente começar a entender, né, quem eram os maridos da mulher samaritana, a gente precisa voltar ali pelo menos 800 anos na história e entender quem eram os samaritanos. Vamos lá. Então vamos entender um pouquinho aqui quem eram os samaritanos, por que judeus e samaritanos não conversavam, né? A gente vai introduzir esse assunto para depois estudar quem eram esses maridos, fechou? Então vamos lá. Os samaritanos então, pessoal, eles eram um povo que eles foram originados do povo de Israel. Então a gente sabe que quando Salomão morreu, o seu filho ficou no seu lugar. O que aconteceu quando o seu filho ficou no seu lugar? Esse camarada resolveu seguir o conselho dos seus amigos, jovens também, e colocou uma carga tributária muito mais pesada que o seu pai Salomão. Então vamos lá, né? Salomão, a gente sabe que foi um ótimo rei, ele governou para todo mundo na época, porém ele colocou sobre o povo uma carga tributária que nem sempre agradava a todos. Imposto, pessoal, falando de imposto. Quando ele morreu, aí o filho dele vai reinar no lugar dele, e a Bíblia fala que o filho dele então resolveu colocar mais imposto ainda sobre o povo. E o filho dele tem uma passagem que fala assim, se o meu pai colocava para vocês, né, um escorpião, eu vou colocar muito mais, vou colocar 10 escorpião. O que estava falando, né? Se o meu pai castigava vocês um pouco, eu vou castigar muito mais. Então aí, pessoal, o povo se dividiu, que foi a divisão dos reinos. Coloquei para vocês aqui também, Então a gente sabe que o povo não queria mais ficar, né, aí, com o filho de Salomão, e o povo então se dividiu, ficando então duas regiões, ficando aqui, Israel sendo Samaria e Judá sendo Jerusalém. Então foi aquela divisão de Roboão e Jeroboão. Roboão ficou para um lado e Jeroboão ficou para o outro lado. Então aqui, de um lado ficou Israel sendo Samaria. Lá em Israel, pessoal, existiam pelo menos 9 tribos. Então ficaram lá 9 tribos de um lado e do outro lado do reino ficou o povo de Judá. Por isso que eles são chamados de judeus, porque ficaram ali Judá, e essas pessoas que ficaram ali do lado de Judá ficam conhecidos como judeus. Então aqui em Judá, pessoal, ficou o outro lado do reino. Então Samaria, ele nasce exatamente nesse momento. Quando houve então essa separação dos reinos, aconteceu então o nascimento dos samaritanos. E aqui, pessoal, quero conversar com vocês, por que o judeu não se comunicava com o samaritano?
Por que eu estou falando isso? Lá em João, não sair do assunto, fiquem tranquilos, lá em João, no capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus está chegando numa região, foi necessário passar por Samaria. Aí a Bíblia fala que Jesus ele vai num poço e encontra uma mulher pegando água nesse poço. Jesus chega nessa mulher e fala: moça, me dá um pouco de água. Aí essa mulher fala assim: ó, como sendo tu judeu e eu samaritano, você me pede de beber? É uma passagem maravilhosa, irmãos, depois vocês leiam essa passagem. Aí Jesus fala assim: se você soubesse quem te pede de beber, é você que me pediria água. E a água que eu te der vai jorrar para a vida e para a vida eterna. Você bebe dessa água desse poço e você vai ter sede. Mas aqueles que bebem, né, dessa água viva, esses daí não vão ter sede. Então Jesus teve esse diálogo com essa mulher. E ela finaliza falando assim: ó, você por acaso não sabe que judeus e samaritanos não conversam, não se comunicam? E agora eu quero explicar um pouquinho por que os judeus e samaritanos não conversavam. Irmãos, existem vários motivos porque eles não conversavam. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal, depois você procura aí no canal, ou me lembra, depois eu mando para você também nos grupos. Existe um vídeo que eu fiz onde eu mostrei todas as brigas, todas as guerras entre o povo de Israel, que é Samaria, e o povo de Judá, que é Jerusalém. Então esses dois povos aqui, esses dois irmãos, eles brigaram muitas vezes. E eu fiz um estudo falando sobre todas essas brigas. Inclusive, se você tem o Manual Bíblico Brit, você já tem também lá esse conteúdo. Mas voltando ao assunto, então um dos motivos que judeus e samaritanos não brigavam, não conversavam, é porque eles estavam sempre brigando um com o outro. Segundo motivo, porque eles não conversavam, porque existia uma briga territorial. Os judeus falavam: esse pedaço de terra é meu. Já o povo de Israel, que é Samaria, falava: não, esse pedaço de terra é meu. Então geravam sempre uma briga em relação a eles. O terceiro motivo porque o samaritano brigava sempre com o povo de Israel, com o povo de Judá, é porque eles brigavam em relação onde se deve orar. Olha que legal isso, irmãos. Eles brigavam de onde se deveria adorar. Tanto é que a mulher samaritana fala para Jesus. Ela fala assim: eu e meus irmãos oramos aqui, né, no poço de Jacó. Já vocês falam que deve ser no templo. Aí fica aquela guerra, né? Onde se deve orar? Aí Jesus pega e faz um outro ensinamento para ela. Fala assim: vai chegar uma hora, a hora vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Não vai ser nem nesse templo e nem lá no poço. Então Jesus ele dá vários ensinamentos aqui em João capítulo 4. E esses ensinamentos que eu vou falar para vocês a partir de agora. Beleza? Só quis fazer um background aqui, né? Contextualizar aqui, porque fica mais fácil para a gente entender João capítulo 4. Vamos lá, pessoal, a gente vai avançar aqui, ó. Vamos avançar aqui, ó. Então vamos lá. Então a gente sabe, pessoal, que o povo de Israel, tudo que eu estou falando aqui vai se conectar depois, fiquem tranquilos, beleza? Aqui a gente está falando ainda sobre os 5 maridos da mulher samaritana. Então vamos lá. A gente sabe que o povo de Israel, eles foram destruídos pelos assírios. A gente está tão acostumado a ouvir sobre o cativeiro babilônico. Lembra que eu falei para vocês? Samaria, que é Israel, ficou de um lado. Aí, esse outro povo aqui, que são os judeus, que são o povo de Jerusalém, ficaram do outro lado. Esses dois povos foram destruídos. Ambos foram levados para os seus respectivos cativeiros. O povo de Israel, que é Samaria, eles foram levados para o cativeiro da Síria, que é um cativeiro não muito falado, porém ele é um cativeiro extremamente importante para a gente entender João capítulo 4. Já do outro lado, a gente tem aquele cativeiro mais conhecido, né? Aquela que todo mundo conhece, né? Nabucodonosor vai lá, o rei da Babilônia invade o povo de Judá ali e leva o povo para o cativeiro babilônico. E lá o povo fica por 70 anos. Então vamos lá, irmãos. O povo de Judá ficou no cativeiro por 70 anos, o povo de Judá, pelos babilônicos. Já o povo de Israel, Samaria, foram levados para o cativeiro da Síria. E olha o que acontece. Quando o povo da Síria invadiu Samaria, o que aconteceu? Esse povo da Síria levaram consigo várias outras nações. E cada uma dessas nações levou um Deus. Olha que interessante isso, irmãos. Coloquei para vocês aqui, ó. Então, quando o rei da Síria invadiu Samaria, o que eles fizeram? Levaram 5 nações.
Algumas pessoas já estão começando a entender o que eu estou querendo dizer aqui. Então assim, ó, eles levaram Babilônia, Cuta, Avá, Avate e Sefarvaim. Então os assírios, quando invadiram Samaria, levaram 5 nações. E cada uma dessas 5 nações levaram os seus respectivos deuses. Amém? Vamos lá, pessoal. Daqui a pouquinho vai fazer todo sentido que eu estou falando para vocês agora. Então a Síria invadiu Samaria e levou com eles Babilônia, Cuta, Avá, Ramate e Sefarvaim. E cada uma dessas nações levaram seus respectivos deuses. Vamos lá. Babilônia levaram Sucote e Benote. Sucote e Benote, depois eu vou falar de cada um desses demônios aqui, fiquem tranquilos. Então a Babilônia, quando entrou em Samaria, quem que eles levaram? Sucote e Benote. A Cuta levou Nergal. Avá levou Nibás e Tartak. Ramate levou Azima, o deus Azima, que é muito conhecido também. E Sefarvaim levou Adrameleque e Anameleque. E é o seguinte, pessoal. Aqui eu coloquei para vocês uma explicação de cada um desses deuses. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Quem eram, então, os 5 maridos da mulher samaritana? Lembra que eu falei que Samaria foi invadido por 5 nações diferentes? E cada uma dessas 5 nações levaram consigo um deus? Então, quando Jesus encontrou essa mulher, Jesus fala assim, ó, e o marido que você tem hoje não é teu, está falando de Israel, está falando de Judá. Possivelmente, dentro de uma das milhares de interpretações, esses 5 maridos que Jesus está falando para essa mulher, no meu ponto de vista, no ponto de vista interpretativo da Bíblia, a gente fala que não são maridos no sentido físico. Jesus estava falando ali, irmãos, de uma adoração mesclada. Então essa mulher, ela adorava já adorou por 5 deuses, né, que são os deuses dessas outras nações, e o Deus que ela estava querendo adorar agora, que ela estava lá em Judá, era um Deus que não era dela. Então, assim, irmãos, uma das interpretações sobre o tema de João capítulo 4, que o marido da mulher samaritana, os maridos da mulher samaritanas, na verdade eram deuses que elas adoravam. Aí você fala, pô, Moisés, mas Jesus falou assim, chama o teu marido e vem. Irmãos, a Bíblia é recheado de ironia. O que são ironias na Bíblia? Quando existem, né, literalmente dessa forma. Então Jesus falando para essa mulher, era no sentido assim, e o Deus que você tem agora não é teu, inclusive chama o teu marido e vem. Aqui está falando, irmão, Jesus literalmente fazendo uma afronta para aquela mulher. Porque o Deus dela, que estava falando para chamar, é um Deus que tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê. Então é isso que Jesus estava fazendo, afrontando ela. O Deus que você tem hoje, que é o teu marido, chama ele e vem. Por quê? Foi literalmente no sentido de afronta. E é o seguinte, irmãos, aqui então foi uma pequena explicação sobre esse texto de João capítulo 4. Lembrando, não estou aqui para te convencer a nada. É só uma explicação exegética do texto. Algumas pessoas podem falar, né? Não, Moisés, aqui é marido literal, né? É marido de homem mesmo. Irmãos, faz sentido para vocês? Ela teve 5 maridos e o que ela tem agora não é dela. Aí ela fala assim, ó, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Aqui, irmão, todo o contexto está falando de adoração. Todo o contexto está falando sobre espiritualidade. Em nenhum momento está falando de coisas carnais. Os irmãos conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Em nenhum momento o texto está falando assim, no sentido literalmente, né, físico. Todo o texto está falando de espiritualidade. Tanto é que ela fala assim, nossa, vejo que tu és profeta. Por quê? Jesus sabia que ela estava adorando a um Deus que não era o Deus dela. E depois, irmãos, a Bíblia fala, Jesus, para a mesma pessoa, aí Jesus começa a evangelizar ela. E fala assim, ó, e vai chegar uma hora que os verdadeiros adoradores não adorarão mais nesse monte ou nesse templo, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, você consegue entender que o texto todo está falando de espiritualidade? Está falando de coisas espirituais e não de coisas carnais? Então eu não consigo ver, irmãos, esse texto aqui sendo um marido físico. Outro motivo que eu não consigo ver esse texto falando de marido físico, simplesmente porque a mulher agora estava com 5 maridos e o que ela tem não é dela. Irmão, já para pensar que se ela fez, né, tudo isso aqui de esposo, quer dizer que os 5 esposos delas morreu. Então essa mulher casava com um cara, o cara morria. Ela casava com outro cara, o cara morria. Então assim, não faz sentido.
Então, um outro motivo também, né, é que essa mulher já teria sido apedrejada há muito tempo. Uma mulher que está em adultério naqueles tempos bíblicos já teria sido apedrejada. E não é o caso dessa mulher samaritana de João capítulo 4. Vamos lá, irmãos, eu vou ler os últimos comentários aqui, a gente já vai avançar para o próximo tópico. Irmãos, eu sei que não é uma coisa assim muito fácil, né? Uma coisa muito fácil de engolir, mas é uma das possíveis interpretações sobre esse tema. Vamos lá, irmãos, vamos avançar aqui um pouco, ó. Vamos avançar aqui um pouco. Aqui no material eu deixei para vocês toda a explicação sobre esse tema. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que significa essa expressão adorar o Pai em espírito e em verdade, que Jesus mesmo falou para a mulher samaritana. Vai chegar um tempo que vocês vão adorar, porém em espírito e em verdade. O que quer dizer esse texto, irmãos? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Lembrando que eu deixei aqui toda a explicação para vocês aqui, depois vocês comam esse material. Mas vamos entender aqui rapidão, ó. Quando fala em adoração, ó, aqui, pessoal, eu deixei para vocês, ó, toda a explicação aqui, os versículos bíblicos, depois vocês leiam aqui. Aqui eu vou abreviar aqui para não ficar muito grande essa live, né? Mas vamos lá, aqui eu expliquei também, né, sobre o Monte Gerizim. O Monte Gerizim aqui que a mulher samaritana cita, aqui eu deixei uma explicação para vocês também. Mas vamos avançar aqui um pouco, ó. Então, quando Jesus fala, pessoal, de que o povo deveria adorar, né, vai chegar um tempo que eles vão adorar em espírito e em verdade, a gente tem duas aplicações para cada uma dessas coisas. A gente tem a aplicação espiritual e a gente tem a aplicação no sentido literal, né? O que Jesus estava dizendo com isso mesmo? E é isso que eu vou explicar para vocês agora, a aplicação que realmente Jesus estava querendo dizer, e não a aplicação, né, que a gente costuma fazer nas igrejas, né, de aplicação para pessoal. Vamos lá, vamos avançar aqui que eu já vou explicar isso aqui então. Ó. Então, o que é? Quando Jesus falou em adoração, pessoal, aqui no sentido de verdade, ele estava falando do quê? No sentido de religião. Ele estava falando que vai chegar uma época que eles vão buscar a verdadeira religião, que é o próprio Jesus Cristo. E quando fala que adorar o Pai em espírito e em verdade, é literalmente isso. O em verdade aqui está falando da religião judaica que tinha na época. Então o que Jesus estava dizendo para aquela mulher é, você deve seguir a verdade. E a verdade na época, pessoal, era a própria religião judaica. Então hoje aquela mulher, né, adorava vários deuses, tinham várias religiões ali naquele local, e Jesus estava ensinando para ela que ela deve adorar e seguir, né, a verdadeira religião, que era na época, falando do sentido literal dessa passagem, a verdade era a religião judaica. E aqui, ó, eu coloquei para vocês, ó, a aplicação também do adorar em espírito. Adorar em espírito, pessoal, dentro do contexto bíblico, fala de coração limpo. Inclusive eu estava escrevendo agora, né, ontem, sobre o Novo Testamento, e quando chegou na carta de Colossenses, Paulo fala uma coisa que é maravilhoso, né, abrindo só um parênteses aqui agora. Paulo, ele é o único cara na Bíblia que ele fala sobre inteligência espiritual. Nenhuma outra pessoa na Bíblia fala sobre inteligência espiritual. Paulo, para os irmãos de Colosso, fala sobre inteligência espiritual. E a inteligência espiritual está sempre relacionado a uma pureza de coração. E o que Jesus estava ensinando aqui para essa mulher é, quando você adora em espírito, você precisa estar com o coração puro. Então, vai chegar a época que as pessoas vão adorar em espírito, quer dizer, vai chegar uma época que as pessoas vão adorar sem ressentimento, sem brigas, vai adorar de uma forma com o coração puro. E a verdade estava falando na aplicação prática da comunidade judaica. Beleza? E é o seguinte, pessoal, antes de eu avançar aqui nesse assunto, existem outros assuntos aqui que eu quero conversar com vocês, só que antes de entrar nesses outros assuntos, eu vou ler aqui os últimos comentários e a gente já vai avançar. E é o seguinte, se você está até agora comigo nessa live aqui, faz o seguinte, se inscreva no canal, já deixa também o joinha aqui. Muitas pessoas assistem a live e não dão like, pessoal. Então ajude a gente aqui, já deixa seu like aqui, porque quanto mais like tem aqui nesse vídeo, para mais pessoas o YouTube recomenda. Então deixe seu like aqui, para que o YouTube recomende para mais pessoas esse conteúdo, beleza? E é o seguinte, pessoal, antes de começar a falar aqui de novos temas, faz o seguinte, se você ainda está acordado comigo aqui, tem fôlego aí para uns 30 minutinhos, pessoal, vou tentar encerrar aqui em 30.
mais 30 minutinhos de live, então comente eu aqui, que a gente já está avançando aqui para os últimos assuntos do livro de João, beleza? Então se você está acordado comigo aqui ainda, digite eu aqui, ó, e eu vou ler aqui os últimos comentários. Você fecha para mim, por favor. Fecha e abre. E vamos lá, pessoal. Já deixa aí também, né? Se vocês estão conseguindo entender esse assunto, se tem muita divergência daquilo que você acreditava, né? E a gente vai conversando, a gente vai se alinhando, não tem erro não. Eu já vou abrir aqui os comentários para ler. E é o seguinte, pessoal, antes de a gente avançar aqui para falar um pouquinho sobre um outro tema, eu vou ler aqui os últimos comentários aqui, a gente já vai avançar. Enquanto eu carrego aqui os comentários, né, eu vou explicar para vocês como vocês vão ter acesso a esse material. Vamos lá, assim que eu finalizar essa live, assim que acabou a live, eu já vou deixar para vocês o link do grupo. Vai ter um link aqui, você clica, vai estar no comentário fixado e na descrição também no primeiro link. Você vai clicar lá e você vai ser redirecionado para um grupo que a gente tem disponível. Então o sistema vai ver qual grupo que está disponível e vai te alocar lá. Aí lá nesse grupo novo eu vou colocar para vocês o material para vocês baixarem, beleza? E fiquem tranquilos, se vocês já fazem parte de algum grupo, não precisa entrar. Porque geralmente as pessoas entram, né, em 5 grupos, 6 grupos, não precisa entrar. Se você já faz parte de algum grupo de estudo nosso, não precisa entrar no grupo novo, beleza? Agora, se você não faz parte de nenhum grupo, você tem que entrar nos grupos. Vamos lá, os últimos comentários aqui, a gente já vai avançar, irmãos. Paulo César, cheguei agora do trabalho, vou ficar até o final. Show de bola, irmão, brigadão. João Adelson, primeira vez que participa, meia experiência. Show de bola, irmão. Que não seja só a primeira, né? Participe das próximas também. A partir do mês que vem, possivelmente semana que vem, a gente vai fazer lives semanais e a gente vai fazer com lives menores também, né? Nem todo mundo tem fôlego aí para ficar 2 horas, né, irmãos? Então, a partir de semana que vem vai ser umas lives menores aí de 1 hora, 1h10 no máximo. Vai ser temas específicos também, né? Vamos lá, irmãos, vamos avançar aqui, ó. Show, irmãos. Vamos lá, vamos avançar aqui que tem muitas coisas interessantes para a gente conversar ainda hoje. Irmãos, então a gente já conversou sobre João capítulo 3, que é Jesus e o encontro com Nicodemos. A gente já conversou também sobre João capítulo 4, que é esse encontro de Jesus e a mulher samaritana. E a gente já entendeu também o que significa adorar em espírito e em verdade. E agora a gente vai avançar aqui um pouquinho, e a gente vai conhecer um pouco mais agora de João capítulo 8. Eu não ia comentar sobre isso, porém o tema ele é bem interessante, que é sobre o que Jesus teria escrito no chão. Vamos só contextualizar aqui, porque esse assunto é bem legal. Então existe uma guerra, irmãos, existe uma guerra de mais de 2000 anos, que as pessoas ficam especulando o que Jesus teria escrito lá em João capítulo 8, quando ele escreveu no chão. E é isso que eu quero tentar aqui, né, investigar um pouco com vocês, cavar um pouco esse assunto aqui, biblicamente com vocês, para a gente ver se a gente consegue chegar, pelo menos, numa conclusão ali, mediana sobre o assunto. Então vamos lá, só contextualizando o fato. A Bíblia fala que era um sábado e pegaram uma mulher em adultério. Então os escribas, os fariseus, pegaram essa mulher em adultério, trouxeram essa mulher até Jesus e falaram assim, e agora? O que a gente vai fazer com essa mulher? Aí a Bíblia fala que Jesus escreve algo no chão, não sabemos o que ele escreveu no chão, e a Bíblia fala que Jesus escreveu algo no chão e as pessoas se sentiram envergonhadas. Algumas traduções vão falar que as pessoas se sentiram apavoradas. Então assim, a gente não sabe o que Jesus escreveu no chão. Aqui a gente entende a reação das pessoas. Qual que foi a reação as pessoas verem que Jesus escreveu? A reação foi de apavoro e de susto. Então as pessoas ficaram apavoradas com o que Jesus teria escrito no chão e cada um pegou aí, né, e foi embora para sua casa. E o próprio Jesus falou, né, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Só que o foco aqui, pessoal, é a gente tentar desmistificar aqui, né, o que Jesus teria escrito para aquelas pessoas, beleza? Vamos avançar aqui então, ó.
Aqui eu coloquei para vocês, né, alguns comentários sobre isso. Então, há mais de 2000 anos atrás, as pessoas tentam ainda descobrir o que Jesus teria escrito no chão naquele dia. A gente não sabe. Mas, porém, existem algumas pistas bíblicas aqui que a gente vai seguir para tentar chegar aí numa conclusão. Beleza? Vamos lá, então. Então, aqui eu coloquei para vocês algumas hipóteses sobre o que Jesus teria escrito no chão ou na terra. Pessoal, eu já ouvi de tudo que você imaginar sobre esse assunto. Eu já ouvi assim, cada história, uma pior que a outra, né? Então eu coloquei para vocês aqui algumas histórias, né, que é bem comum a gente ouvir nas igrejas que a gente frequenta. Então vamos lá, o que Jesus teria escrito na terra? Isso são o que as pessoas dizem, não é o que Moisés está falando, beleza? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas o que as pessoas costumam dizer? Jesus escreveu uma nova história para aquela mulher, é uma coisa normal. Os pregadores amam, né, falar que Jesus escreveu uma nova história para aquela mulher. Irmãos, biblicamente, interpretativamente falando, não faz sentido. Não faz sentido. Jesus escreveu uma nova história para a mulher naquela pedra, naquele chão. A Bíblia fala que as pessoas ficaram apavoradas. Não ficaram felizes, ficaram apavoradas, ficaram com medo. Então, Jesus ter escrito uma nova história para a mulher também não faz sentido. Segundo, Jesus estava perdoando e escreveu na terra, né? Está perdoado, vás e não peque mais. Pode ser que seja uma possibilidade, mas também não faz sentido. Se Jesus acabou de perdoar o seu pecado, cara, é o seguinte, você acabou de pecar, vai embora, mas não peque mais. Irmãos, isso daí te causaria alegria ou tristeza? Te causaria alegria ou medo? Então, assim, não faz sentido também, biblicamente, isso que as pessoas falam. Terceiro, as pessoas falam o pecado de todos ali. Irmãos, como que Jesus escreveria, né, o pecado de todo mundo ali no chão? Eu acredito que não faça tanto sentido também. Embora tenha ali, né, um pouquinho, né, entre as explicações que deram, essa é a menos pior, né? Então pode ser que Jesus tenha escrito ali alguns pecados, né, daqueles líderes religiosos que estavam ali e essas pessoas ficaram apavoradas. Não sabemos. Vamos lá, vamos só avançar aqui então, que a gente vai começar a cavar um pouco agora nesse assunto aqui. Aqui eu coloquei para vocês então, né, todas as informações. E assim que pegaram essa mulher, levaram até Jesus e falaram assim, na lei de Moisés, Moisés mandou que sejam apedrejados. Tu, porém, o que dizes? Os fariseus chegaram em Jesus e levaram isso para ele. A lei fala que é para apedrejar. Mas e o Senhor? O que o Senhor fala sobre isso? Aí a gente continua dizendo aqui, isso eles diziam, tentando convencer Jesus, ou pegar Jesus numa pegadinha, para acusar Jesus. Por quê, irmãos? Se Jesus falasse assim, não, fiquem tranquilos, não precisam fazer isso com essa mulher, aí Jesus estaria entrando em contradição com as leis de Moisés. E se Jesus falasse assim, não, realmente, né, vamos seguir as leis e matar essa mulher na pedrada, aí Jesus teria visto também com maus olhos perante os homens. Então, eles queriam ali, né, pegar uma pegadinha com Jesus de todo que é jeito. Vamos lá, aí entra o versículo, Então eles tentando acusar Jesus, mas Jesus inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E é isso que a gente vai começar a especular a partir de agora. E a Bíblia fala assim, e todos ficaram pesados, amedrontados de consciência. Então cada tradução vai trazer uma reflexão sobre o que aconteceu ali. Então aqui, quando ouviram isso, ficaram com a consciência pesada. Então vamos lá, irmãos, vamos entender aqui essa questão agora. Então o primeiro ponto que a gente deve entender sobre isso é esses três fatos aqui. Primeiro fato, os fariseus e escribas trouxeram a mulher para Jesus julgar. Isso daqui, irmão, já é algo errado. Não deveriam levar a mulher para Jesus julgar. Por que não deveriam fazer isso? Porque Jesus não fazia parte do sinédrio. Jesus não tinha que julgar a causa. Você entende que é como se eu pegasse uma pessoa aqui e levasse para outra pessoa que não tem nada a ver julgar? O que você diz dessa pessoa fazer tal coisa? Irmãos, Jesus, ele não era parte do sinédrio, ele não era escriba, ele não pertencia à elite farisaica, então ele não tinha condição nenhuma de julgar aquela causa. Então fizeram isso. Avançando aqui um pouco então, os erros que cometeram. Irmãos, fiquem tranquilos que a gente vai chegar num acordo, beleza? Só fica aí que tudo vai se encaixar ainda durante essa explicação aqui. Então eles cometeram alguns erros. O primeiro erro que eles cometeram, levaram para a pessoa errada. Não eram para ter levado a mulher para Jesus.
porque Jesus não é juiz. Segundo, eles levaram apenas a mulher e não levaram o homem. Irmãos, se o texto fala que foram pegos em adultérios, cara, cadê o homem dessa história? Pegaram a mulher e levaram. Exporam a mulher, mas não exporam o homem. Então, assim, já cometeram um segundo erro. Porque quando alguém fosse pego em adultério, ambos deveriam ser levados ao tribunal, não só a mulher. Então, já cometeram aqui a segunda irregularidade no julgamento dessa mulher. Terceiro, eles queriam julgar a mulher sem o tribunal justo. Irmãos, esse tribunal justo era uma audiência que tinha nos tempos bíblicos. Então, antes de você levar uma causa a público, eram levadas essa causa para um tribunal. E nesse tribunal, dependendo do que acontecesse, era levado a público ou não. Assim foi com Jesus também. E eu coloquei aqui outros erros também, ó. E a gente vai chegar agora, pessoal, no nosso acordo aqui, ó. Aqui então deixei todo o contexto aqui explicado para vocês. E a gente vai avançar aqui, ó. Vamos avançar aqui, ó. Então, qual que é, pessoal, uma das explicações que tem sobre o que Jesus teria escrito na terra? Muitos dizem que o que Jesus escreveu na terra foi um versículo, que é Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Por que que eu acredito, eu pelo menos também acredito dessa forma? O que acontece? A Mishnah fala que você não pode escrever num papel durante o dia de sábado. Então o que acontece? Jesus escreveu no chão. No chão era permitido, porém num papel a Mishnah proíbe. Então Jesus escreveu, pessoal, justamente o texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 13. O que fala esse texto? Fala que envergonhados serão as pessoas. Coloquei para vocês aqui, ó. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor e a fonte de águas vivas. Olha que legal, irmãos. Olha o que o texto fala. No mesmo texto, Jesus fala que ele é a água viva. Ele fala para a mulher também que ele é a água viva. Lá em João capítulo 7, na festa do tabernáculo, Jesus fala, eu sou a água viva. Então Jesus, em todo o evangelho de João, está se declarando como água viva. E agora, irmãos, ele fala assim, ó, que aqueles que abandonaram o Senhor, abandonaram a água viva, olha o que o texto está falando, aqueles que abandonaram a fonte de água viva, serão envergonhados e terão seus nomes escritos onde? Sobre a terra. Então o que Jesus escreveu, irmãos, foi justamente Jeremias capítulo 7, versículo 13. Eu pelo menos enxergo dessa forma. Por quê? Jesus estava falando para eles, né? Vocês foram envergonhados, porque vocês abandonaram o Senhor. Vocês estão aqui fazendo um tribunal injusto com uma pessoa que não precisava passar por isso, só para pegar a fonte de água viva. E envergonhados serão e terão os seus nomes escritos sobre a terra. Então, Jesus estava falando, irmãos, justamente para aquelas pessoas que abandonaram a fé, que abandonaram as leis de Deus. Então, as pessoas estavam mais preocupadas em fazer algo, né, pegar Jesus numa irregularidade, do que seguir as leis de Moisés. Então, o texto, irmãos, quando eles leram, né, Jeremias capítulo 17, versículo 13, talvez ele colocou o versículo inteiro, talvez ele tenha só escrito só a referência, a gente não sabe. Mas o que me parece fazer mais sentido é que ele colocou o versículo. E quando ele colocou esse versículo, as pessoas se sentiram pesarosas da cabeça, se sentiram com a mente pesada. Por quê? Eles sabiam que o nome deles estava sendo escrito sobre o chão, assim como o profeta Jeremias profetizou. Aqueles que abandonam o Senhor têm o seu nome riscado do livro do Senhor. E essas pessoas são envergonhadas. Então, assim, irmãos, aqui é apenas uma explicação, entre milhares de explicações, sobre o que Jesus teria escrito no chão. E é o seguinte, pessoal, a gente vai finalizar aqui agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem isso aqui que eu coloquei para vocês, ó. Isso aqui é bem legal, ó. O que significa na cultura semita escrever o nome no chão? Irmãos, na cultura semita, ter o nome riscado no chão significa aqui, ó, o oposto de escrever o nome da pessoa no livro da vida. Então, dentro da cultura semita, é uma grande ofensa, coloquei para vocês aqui, ó, escrever o nome de alguém no chão. É como se você dissesse, você não é salvo, você é um lixo. Então, tudo que é ofensa para alguém na cultura semita era ter o nome escrito no chão.
E é o seguinte, pessoal, então basicamente, né, o que eu queria conversar com vocês hoje sobre João é sobre esses temas. Tem muito mais temas aqui, obviamente eu não vou falar de todos, né? Aqui em João também, ó, a gente tem as declarações de Jesus. Jesus se declarou como Lehen Ha-Haim, né? O pão da vida. Jesus se declarou aqui também, ó, como Or Ha-Olam, como a luz do mundo. Ele se declara como porta, se declara como bom pastor. Então a gente tem várias declarações de Jesus aqui no Evangelho de João. E é o seguinte, pessoal, eu vou ler aqui os últimos comentários e eu vou falar para vocês também daqui a pouquinho a senha para vocês abrirem esse material. Lembrando, a senha, pessoal, é para vocês que estão na live. Eu vou mandar esse arquivo aqui lá no grupo e lá no grupo vai ter uma senha para abrir esse arquivo. A senha é só para vocês. Não fiquem mandando a senha no grupo. Às vezes a pessoa fala assim: ah, Moisés, não deu para eu participar da live. Ah, meu irmão, assiste depois. Qual que é a senha? Não vou falar a senha está no grupo. Aí as pessoas ficam muito bravas, né? Nossa, o cara não quer ajudar, o cara quer só que a gente assista a live. Irmãos, é mais de 10 horas produzindo conteúdo para pegar e simplesmente mandar no grupo. Então, assim, o que a gente pede, né, é o mínimo que a pessoa faça é de assistir a live. Então, assim, eu não mando a senha e eu vou pedir para vocês também, não mandem a senha quando pedirem.